Oi, hoje eu tô aqui pra dar uma sugestão de como usar brilho nas maquiagens para foto externa. Porque sim, é possível usar brilho na maquiagem para um ensaio que vai ser feito numa fotografia externa, principalmente se for um ensaio com um estilo mais lúdico, mais surrealista, tá certo? Mais conto de fadas. Então vamos lá dar uma olhada? Oi? Eu começo a maquiagem sempre medindo o olho da cliente para saber se é um olho padrão, um olho afastado ou um olho junto e saber se eu realmente posso usar a técnica que eu tô querendo, tá? Eu faço isso sempre que é a primeira vez que eu vou maquiar a cliente ou o modelo, tá bom? Depois eu venho com o leite de limpeza 2 em 1 da Nivea, limpo bem todo o rosto e depois venho no algodãozinho com o tônico hidratante da linha Daisy Peroso. E vou tonificando toda a pele. Depois eu venho com hidratante Hydra Blend da Daisy em todo o rosto, tá? Principalmente quando é uma pessoa que não tem a pele oleosa, como é o caso da Andriele. A Andriele tem uma pele normal, tá? Não é nem ressecada, nem oleosa. E como se nós fosse hidratante bastante, depois eu venho com um pouquinho do hidratante em gel da Catherine Hill no centro do rosto, tá? Principalmente no nariz, porque é o lugar que mais produz oleosidade em todo mundo e onde também transpira bastante. Então eu gosto de vir com ele, porque como ele não é a base d'água, a pele absorve ele melhor. E ele deixa um aspecto bem grudentinho na pele, que ajuda na fixação da base, ajuda a base não abrir quando a pessoa começar a transpirar. Aí eu dei um banho de fixador, de bruma fixadora, esse foi o da Ana Paula Marçal, e sequei bastante com o ventiladorzinho, tá? Mas sequei muito mesmo, porque eu cortei na edição. Porque eu fiquei um tempão com esse ventilador aí pra garantir que tava bem sequinho. Depois eu venho com uma misturinha de 2 bases, a 00 da Milani e uma gotinha, bem pouquinho, da NC42 Studio Fix da MAC. Mais pra dar um leve amareladinho na base, tá? Do que escurecer. Eu só queria dar um leve amarelado, porque a Andriele é branquinha, mas não tem o fundo de pele rosado, tá bom? Passo com um pincelzinho língua de gato, porque eu quero cobertura. Não que a Andriele precise, mas eu sinto que uma cobertura muito fininha vai indo, não tem a mesma durabilidade quando eu vou expor a pessoa ao sol, tá? Que ela vai transpirar e tal. Se uma camadinha muito fininha de base rapidinho já sai. Aí eu venho dando batidinhas com a esponjinha. Essa esponjinha é a esponjinha da Klesme. E com a mão bem levinha, tá? É porque o vídeo tá no dobro da velocidade normal, então parece que eu tô com a mão um pouquinho mais rápida e mais pesada do que eu realmente tô, tá? Mas tem que ser com a mão sempre bem levinha, tá certo? Sempre tomando cuidado pra não ir no cabelo, não chegar demais perto da raiz do cabelo. Vem chegando depois só com a esponjinha mesmo, tá bom? Dando bastante batidinhas pra dar acabamento. Vocês podem ver que eu não chego com a base muito perto dos olhos, porque eu vou vir aí com corretivo agora, então não precisa de muitas camadas aí, tá? Eu vou usar o corretivo, usei na verdade o corretivo Snow da Maquiê. Ele já tem uma super cobertura. E mais uma vez, vocês podem reparar que eu não encosto ele lá no olho, eu vou vir trazendo ele ali pra bem rente o olho com a esponjinha, tá? Eu chego também esse corretivo, vou subindo ele pro nariz e fazendo toda a parte de iluminação. Eu prefiro fazer com corretivo da Maquiê, diluído assim, com o diluidor da Ana Paula Marçal, do que corretivo muito líquido, porque eu sinto que não tem muita durabilidade quando é durante o dia, que a pessoa vai transpirar muito, tá? Vai indo, abre por conta dos produtos que eu uso por baixo na preparação de pele. Eu sinto que corretivo líquido não combina muito bem com a preparação de pele que eu faço, tá bom? Eu vim fazendo contorno com o Ebony da Maquiê, tá? Sem diluir, o Ebony da Maquiê eu não diluí. E eu venho espalhando o corretivo escuro do contorno com a bundinha da esponjinha. E depois eu venho espalhando o corretivo claro da iluminação com a pontinha da esponjinha, pra não manchar, tá?
Depois que eu faço tudo isso bem esfumadinho, vou e volto, garantindo que não ficou manchado, eu vou também com a lateral da esponjinha, dando batidinha ali na lateral do nariz, pra tirar essa marcação, deixar bem suave a marcação do nariz, principalmente, até porque o corretivo Ebony é um corretivo bem escuro, principalmente pra Andriele, que é bem branquinha, tá? Acho que vai dar pra ver agora, eu vindo com a lateral da esponjinha. Ah lá, deu, tá vendo? Porque é onde não tem nem muito corretivo branco, nem muito corretivo escuro. Então aí eu consigo tirar essas marcações sem tampar todo o trabalho que eu fiz de contorno e iluminação. Reforço que tem que ser com a mão bem levinha, vai e volta pra garantir que não vai ficar marcado. Aí eu venho com o Harmony da MAC, é um blush, mas eu gosto de usar ele como contorno em pele bem branquinha, tá? Por cima do Ebony, porque não fica um contorno nem muito quente, nem muito frio. Porque contorno muito quente fica com cara de, sei lá, fica muito laranja, dependendo da edição do fotógrafo. Se ele usar uma edição muito quente, fica muito laranja, tá? E se for um corretivo muito frio, pode ficar com cara de sujeira. E depois eu venho selando toda a pele com o pó rosado da Florenza. Eu gosto bastante dele porque ele é bem fininho e ele é à prova d'água, então ele me ajuda aí com o suor, tá? Vem selando toda a pele, menos onde eu passei o contorno, tá? Venho selando com a própria esponjinha mesmo da Klesme, que tava levemente úmida pra garantir que vai assentar bem esse pó aí, tá? E depois que eu deposito o pó da Florenza, eu coloco um pouquinho do pó RCMA na tampinha do pó da Florenza, branquinho, e venho com o pincel sujo desse pó RCMA, tirando o excesso de pó da pele, entendeu? Você tira o excesso de pó com o pó. E eu gosto de usar o pó da RCMA nessas horas, porque ele é um pó bem sequinho, tá? Ele deixa a pele bem selada, bem sequinha, e eu gosto muito dele. Ele me ajuda demais no controle aí do suor, da oleosidade, tá bom? Que é comum quando a gente vai pro sol. Mas não faz baking com ele, tá? Não deposita ele na pele, não carca ele na pele e deixa ele lá nem por 1 minuto, porque ele é um pó muito seco, aí ele pode ressecar demais a sua pele. Eu vim aí com o corretivo Snow de novo, na pálpebra, tá? Mas aí sem diluir. E venho com a esponjinha dando batidinhas pra espalhar bem esse corretivo, tá? Se você tiver uma base para sombras, ou mesmo o delineador da Inglot bege, é até melhor do que um corretivo, vai ajudar a durar bem mais a maquiagem, tá? Aí depois eu vim com a sombra laranja, se eu não me engano, não foi a laranja, foi com a sombra amarela da paleta da Deruvias. Essa paleta é a The Festival by Deruvias, tá? Eu vim com esse pincelzão de esfumar grandão da Make Be mesmo, e esfumei em todo o côncavo com essa sombra amarelada. Eu vou deixar a cor de todas as sombras no box de informação, porque eu não vou lembrar o nome delas todas de cor agora. Aí depois eu venho com uma sombrinha salmão, uma sombrinha coral, na verdade, meio fluorescentezinha, que tem nessa mesma paleta da Deruvias. E vou colocando no centro do olho e trazendo pro côncavo, tá? Mas tentando não tampar aquele amarelo. E sumando com um pincel da Makeup. Se eu não me engano, esse é o 141. Mas eu vou deixar no box de informação também, tá bom? Depois eu vim com o delineador preto da Inglot, o 77. Levemente diluído com o diluidor da Ana Paula Marçal. E nessa hora, cuidado, não põe esse diluidor direto no potinho, porque senão vai estragar o seu delineador, tá? Vai ressecar. E eu venho com ele com um pincelzinho de precisão, mas levemente de esfumar de precisão, da Ruby Rose mesmo, bem baratinho. E vou colocando na raiz dos cílios. A Andriele tem espaço de pálpebra, então eu coloquei ele mais grossinho, tá? E depois vim esfumando com um pincelzinho da Macrylan de sardinha natural, sem produto nele, dando uma esfumadinha. Se a sua cliente ou seu modelo não tiver muito espaço de pálpebra, esse delineado tem que ser muito mais fino do que o que eu fiz, porque senão vai tampar todas essas sombras, tá bom?
E aí, depois de esfumar, eu venho com uma sombra bem laranja. Ela é um laranjão mesmo, bem neon quase, tá? E venho por cima desse preto, depois eu vou vir com ela trazendo no côncavo, tá? Mas eu depositei ela bem com um pincelzinho lápis, primeiro ali por cima desse preto, pra garantir que esse delineador ia estar bem selado, pra não carimbar, tá bom? Eu não queria que esse delineador ficasse tão preto, então eu vim com a sombra laranja por cima dele, tá? Mas se você quiser que fica bem pretinho essa raiz, aí você tem que selar aí com uma sombra mais preta, tá bom? Para depois vir com a sombra laranja. Como eu não queria que ficasse tão preto, por ser uma maquiagem para usar durante o dia, eu vim com a sombra laranja direto por cima. Eu ainda não tinha o delineador marrom da Inglot, ele seria até melhor para fazer isso do que o preto, tá bom? E aí depois eu venho alternando com um pincelzinho menor, para ir esfumando esse laranja no coral e no amarelo. E vim puxando, dando uma leve alongada nessa sombra, porém não muito, tá bom? Esse pincelzinho que eu tô usando, mais fininho, são dois que eu tenho igual. Um eu venho com a sombra coral e no outro eu venho com a sombra amarela. São dois pincéis iguais, tá? Se eu não me engano é o N05 da Make One, mas se você tiver o 132 da Makeup é esse mesmo, tá bom? Tá na mesma. Aí eu venho com aquele mesmo pincelzinho da Macrylan e deposito um pouquinho, bem pouquinho de delineador preto. Só assim, aquele que já tava secando na tampinha. Só pra deixar aquele cantinho de fora mais escuro, o laranjinha mais escuro do que o do meio, tá bom? E aí depois eu venho com a sombra laranja, vou passando na parte da linha d'água e dou uma esfumadinha nessa sombra laranja com a sombrinha coral, tá? E vou alternando, vou com uma cor, volto com a outra, pra misturar bem uma cor com a outra e não ver divisão das cores. Volto com a esponjinha, com bastante pó na esponjinha assim, afastando, dando uma limpadinha ali no excesso, tá? Pra deixar aquela parte de baixo mais rentezinha. Depois eu vim com um pouquinho de clown branco, só na entradinha do olho. Pra depois eu vim com uma sombra branca cintilante que tem nessa mesma paleta da The Ruvias. Até o momento eu só usei a paletinha da The Ruvias, tá, gente? E aí eu venho aplicando essa sombra branquinha lá na entradinha. Aí eu vim com uma misturinha, uma laminha de um pigmento, de um glitter, na verdade, da Florenza, que é o Katy Perry, se eu não me engano. E um pouquinho da colinha da Benai, com um pincelzinho bem fuleirinho de esfumar da Macrylan, porque eu não gosto de estragar meus pincéis bons, com essas lambrequinhas de cola. E aí depois eu venho com o pincel lápis, aplicando um marronzinho. Esse marronzinho, eu acho que é o da Jaclyn Hill, ou foi o da Contém um Grama. Mas enfim, vou deixar no box de informação. E aí volto e somando as bordinhas desse marronzinho aí com um pincelzinho só sujo das outras cores de sombra, tá? Só pra dar um pouquinho mais de profundidade no olho. E sempre volto esfumando. Inclusive, esse é meu defeito. Eu acho que eu fico esfumando demais. E às vezes até misturo demais uma cor na outra. E aí, depois de esfumar bem e vir puxando, alongando essa sombra, eu vou vir colocando mais glitter, porque eu sou dessas, tá? Mas primeiro vai alongando a sombra que eu queria ela bem alongadinha. E tirando o excesso dela embaixo pra não ficar sujo ali, abaixo dos olhos. Certo? Eu vim com mais uma laminha de glitter, tá? Do glitterzinho Katy Perry da Florenza. Abaixo ali dos olhos, onde tinha colocado aquele laranjinho, quase que no canto interno, tá? E depois eu faço, eu ponho um pouquinho da cola da Benai na mão, no dorso da mão, dou uma batidinha no dedo nessa colinha e aplico ali na entradinha do olho, bem onde eu tinha aplicado aquela sombra branquinha cintilante da paleta da The Ruvias. Pego mais um pouquinho do pincel e dou mais uma espalhadinha, trazendo essa colinha ali pro meio do olho. E depois eu venho aplicando um glitterzinho bem branquinho, bem cristalzinho da Florenza nessa parte interna. E trazendo um pouquinho mais de glitter na cor Katy Perry
ali mais no meio do olho, tá bom? Porque não estava brilhando o suficiente. Eu ando meio de bode de pastinha de sobrancelha, porque todas as minhas ressecaram, então eu fiz a sobrancelha de uma forma mais fácil possível, que é umedecendo uma sombra marrom, mais fechado, mais acinzentado, com uma bruma fixadora. Mas se vocês tiverem dicas de pastinhas ou de outros produtos que vocês podem me usar que não ressecam, que eu não tenho que ficar lá pelejando para tirar de dentro da bisnaga, ou então tacando diluidor, me indiquem, por favor. Depois disso, eu só vim iluminando mesmo a sobrancelha com uma sombrinha iluminadora, se não me engano é Undercover da Contém 1 grama. Daquele mais uma camada de bruma fixadora, sequei com o ventiladorzinho e antes de secar 100%, eu vim aplicando iluminador, tá? Eu uso como iluminador o pigmento luminoso da Luciane Ferraz, que é um iluminador lindo, maravilhoso e suave e discreto. É um iluminador bem cliente mesmo e que eu gosto muito dele para foto durante o dia, tá? Que dá só um leve glow, um leve viço na pele. Depois, máscara de cílios e eu colei cílios postiços e passei o batom, mas a câmera parou de gravar e eu não tinha visto. Enfim, eu fiz essa maquiagem, a gente fez as fotos pro ensaio externo. Mas a gente tirou pouquíssimas fotos no ensaio externo porque armou uma chuva que só Deus na causa. E a gente voltou pro estúdio e fez fotos dentro do estúdio. Eu somente acrescentei iluminador no rosto quase todo, se brincar, nas fotos em estúdio. Vocês podem observar que nas fotos que a gente fez em externa, o brilho, como a gente usou um glitter muito fininho, ele aparece muito sutil, ele não parece que a gente usou glitter. Parece só aquele olhar iluminado, aquele glowzinho de olhar de fada mesmo, que eu acho muito bonito. E os cílios, como foi um cílios médio, sem ser os cílios muito grande, nem muito volumoso, também foi o suficiente para dar um destaque no olhar, mas não fazer sombras abaixo dos olhos, tá? Nas fotos que eu misturei luz artificial e natural, como essas que vocês estão vendo agora, o brilho aparece um pouquinho mais, porém não muito. Agora, já nas fotos dentro do estúdio, o brilho aparece muito mais. Eu não coloquei mais brilho no olho, tá? É a luz artificial que mostra mais. Eu só acrescentei iluminador mesmo no rosto, tá? Na pontinha do nariz, no alto das sobrancelhas, eu acrescentei iluminador apenas. Então, por hoje é isso. Se você gostou dessa maquiagem, se você gostou das dicas, deixa seu joinha. Comenta aqui embaixo quais são as suas outras dúvidas, me deixa sugestão para os próximos vídeos e se inscreve no canal para não perder nada, tá bom? Beijo e até a próxima!